Bom dia, Igreja Bethesda. Tudo bem, meus irmãos? Quero desejar a todos a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser presente em cada lar, cada coração, e que você possa evidenciar isso na sua vida, você possa perceber isso na sua vida. Tenha certeza que a graça do Senhor, nosso Deus, é sempre presente em nossas vidas. Independente das circunstâncias, das adversidades, a graça do Senhor, ela estará sempre presente em nossas vidas. A mão do Senhor estará sempre presente em nossas vidas. Essa é uma promessa do nosso Senhor Jesus. Essa é uma promessa que está na sua palavra, nas Escrituras, e que nós temos que crer nessa promessa do Senhor. Amém? E quero aproveitar nessa oportunidade para estar trazendo uma mensagem, uma reflexão para nossas vidas, uma reflexão para a Igreja do Senhor, para o povo de Deus, uma reflexão que Deus tem colocado aqui no meu coração. Eu quero trazer isso para nossas vidas e que nós possamos praticá-la, ok? Então, independente da situação que você se encontra, que a sua família se encontra, independente, saiba que é uma palavra de Deus e que você tome posse disso, né? Dessa verdade. Eu digo verdade porque é uma palavra do Senhor, está aqui na palavra do Senhor. Então nós precisamos crer naquilo que Deus coloca para nós. Tá? Eu quero falar nesta manhã, queridos, fazendo uma reflexão sobre a paz que nós tanto procuramos. A paz que eu procuro, a paz que você procura. Eu quero falar sobre isso. Eu quero refletir sobre isso, sobre essa paz que nós tanto procuramos, que o mundo procura, né? Que de alguma forma o homem ele vem procurar essa paz, né? Vem tentar se estabilizar emocionalmente, estruturalmente na sua vida. Mas quero dizer também que essa paz verdadeira que nós tanto procuramos, é uma paz que só pode vir somente do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz verdadeira. Tá? Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor aqui em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. É um texto bastante conhecido e bastante pertinente, né, nos dias que nós vivemos. Tá? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 4, a partir do versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a nossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que palavra bonita, né, irmãos? Aqui é o apóstolo Paulo trazendo uma mensagem à igreja de Filipos. Né? É interessante a gente dizer que o apóstolo Paulo, essa carta é tida como uma carta de prisões. Né? O apóstolo Paulo, ele estava preso. Estava passando por dificuldades, né? E conta-se que as dificuldades que Paulo passava quando ele era preso, e a gente pode imaginar, né, eram as mais difíceis possíveis. Ele era açoitado, ele era humilhado e outras coisas mais. E é interessante que dentro dessa situação de humilhação, de adversidade, o apóstolo Paulo, ele conseguia manifestar, expressar força, conseguia manifestar otimismo, esperança
para outras pessoas, para outros povos. E eu penso que, de alguma forma, queridos, a igreja do Senhor, hoje, a igreja do Senhor, ela precisa refletir sobre isso. Porque muitas vezes nós falamos de paz, nós falamos que somos um povo de paz, um povo alegre, mas muitas vezes, quando nós nos deparamos com muitas adversidades, com uma série de adversidades, nos sentimos muito frágil, muito sensível às situações difíceis, né? Eu também não estou querendo dizer, queridos, longe de mim dizer que isso não quer dizer que nós somos super-homens e que nós não vamos nos abalar diante das situações difíceis. Sim, vamos sim. Nós choramos, nós sentimos dor, dor emocional, nós entristecemos, nós sentimos dores físicas, né? Mas jamais nós desfalecemos. E é exatamente nesse momento que nós nos apegamos no poder de Deus, nas promessas do Senhor e nos levantamos. E passamos a ser testemunhas para outras pessoas. Passamos a ser força para outras pessoas. Para a igreja, para os irmãos, para a sociedade, ou seja, nós agimos de forma diferente. O povo de Deus ele precisa agir de forma diferente em todas as situações. Tá? E é claro que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vem em todos os momentos, ele vem autenticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele trouxe nos evangelhos, trouxe no seu ministério. Então Paulo ele vai reforçar, ele vai autenticar aquilo que o Senhor Jesus trouxe. Interessante que quando eu falo de a paz que nós procuramos, né, a paz que o mundo procura, né, aí eu quero falar de mundo aqui, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, né, que buscam uma certa paz, uma certa felicidade, uma, uma certa alegria nas coisas, né, tem procurado de coisas em coisas erradas, de formas diferentes, um foco diferente. Muitas vezes tem buscado as coisas no materialismo, em falsas amizades, em questões filosóficas, em todas as outras coisas, menos em Deus. É interessante que o Senhor Jesus ele diz assim, ó, na verdade ele nos deixa uma série de legados, onde o apóstolo Paulo aqui ele vem autenticar as palavras do Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus ele diz nos evangelhos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que palavra bonita, irmãos. Essa é uma palavra para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual o Senhor, que é o Senhor do seu povo, nos deixa essa palavra de fortalecimento, porque assim como ele diz que deixa essa paz, ele nos alerta, ele nos alertou que precisamos ser vigilantes, e porque nesse mundo nós teríamos aflições. Ou seja, nesse mundo nós temos aflições. Né? E eu volto a dizer, o contexto que o apóstolo Paulo expõe essa carta, essas palavras, essas belas palavras, era um contexto totalmente de adversidade, de tristeza, teoricamente, né, de tristeza, de luta, de dor. E muitos vão dizer que essa é uma carta da alegria. O apóstolo Paulo consegue expressar alegria, tanto que ele começa aqui dizendo alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. É uma coisa interessante, irmãos, ele diz alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a nossa alegria, né? A nossa paz, a alegria está atrelada à paz, paz atrelada à alegria, né? Não é uma alegria, uma paz qualquer. É algo que é no Senhor. É no Senhor.
Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar quando eu penso no tema a paz que nós procuramos, né? A paz que tanto se procura, né? A primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês é: não é sem razão que estamos tão estressados. Por que será, né, irmãos, que nós andamos muitas vezes tão estressados, tão ansiosos, tão preocupados, agitados daqui para ali? Por que será? Né? Acho que cabe aqui uma reflexão. Né? É claro, somos povo de Deus, temos Deus conosco, cremos nisso, mas ainda estamos no mundo. Ainda somos seres humanos. Temos uma série de fragilidades. Temos uma série de dificuldades conosco mesmo. Temos dificuldades de relacionamento. Temos dificuldades de se relacionar muitas vezes conosco mesmo. É? Isso pensando de forma bem pequena aqui do nosso lado. Né? Agora, é claro, nós temos também, né, a guerra entre as nações, o mundo se degradando, o mundo em guerra. E muitas vezes são situações que nos atingem nossos lares, nossas famílias, porque isso leva nós, muitas vezes, a uma certa insegurança, a uma certa instabilidade emocional, a uma série de preocupações. Né? Nós pensamos de forma mais ampla, né? A fome que assola o mundo, as doenças que assolam o mundo. E não precisamos ir muito longe, não. Muitas vezes essas coisas estão bem próximas de nós. Né? O desemprego que atinge as pessoas, a corrupção, a desigualdade social, tudo isso são situações que realmente trazem um mal para nós. Ou seja, se instala um mal-estar nas nossas vidas, né? Ou seja, em meio a todas essas turbulências, né? Em meio a todas essas situações, ao qual o Senhor Jesus já tinha nos alertado, ele nos promete paz. Ele nos promete a paz. Né? E muitas vezes nós, com a nossa fragilidade, nós questionamos isso conosco mesmo. Nós passamos a nos perguntar: mas como, Senhor? Paz diante de tudo isso? Paz, como pensar em paz diante dessa pandemia que estamos vivendo? As pessoas morrendo ao nosso lado, as pessoas sofrendo. São situações que nós observamos onde há uma fragilidade muito grande do ser humano. E o ser humano tem toda essa fragilidade mesmo. Eu penso até que essa pandemia ela vem nos mostrar, vem nos alertar, vem nos levar a uma reflexão, a uma série de coisas. Uma delas é essa nossa própria fragilidade. O homem acha que ele é onipotente, que ele é o suprassumo de tudo, que ele é a causa primeira e causa final de todas as coisas. Mas quando Deus quer frear, quando Deus quer nos alertar, ele mostra para nós. Esse é um exemplo claro desse momento que nós estamos vivendo, a nossa fragilidade. É um momento que nós precisamos refletir sobre nossos comportamentos, a forma de vida que nós temos levado, que a humanidade tem caminhado. Eu entendo que é até um jargão, né, no meio evangélico, onde em tudo Deus tem um propósito. Né? E exatamente, eu creio nisso também. Tudo Deus tem um propósito, irmãos. Em tudo. Mesmo nessa pandemia. O que será que ele quer nos mostrar? Então, essa é a primeira coisa, queridos. Falando um pouquinho aqui sobre aquilo que realmente nos deixa estressado. Né? Então, não é à toa que nós estamos estressados, nós estamos tensos, nós estamos ansiosos, nós estamos agitados e muitas vezes, diante dessas situações,
não sabemos qual decisão melhor tomar. Muitas vezes caminhamos por caminhos difíceis, que nos leva a situações mais difíceis, né? Uma segunda coisa, falando sobre a paz que o Senhor Jesus nos promete, a paz que Deus nos promete. Aí eu penso duas coisas, queridos, que a palavra nos traz. É uma paz que excede todo entendimento. É o que o apóstolo Paulo fala aqui, né? É uma coisa a se pensar, queridos. Paulo naquela situação, o apóstolo Paulo naquela situação de sofrimento, de adversidade, ele consegue cantar, ele consegue louvar a Deus, ele consegue dizer alegria, ficais alegres, não ficais ansiosos, né? Ou seja, nós não entendemos. Então, a paz que o Senhor Jesus Cristo nos promete, irmãos, é uma paz que excede todo entendimento. São coisas que nós não entendemos e que só pode ser experimentada, sabe por quê? Pela igreja do Senhor. É uma coisa que só pode ser experienciada por aqueles que estão em Cristo. Que somos nós, irmãos, que fazemos parte do povo de Deus, povos da aliança. Ele diz aqui no versículo 7: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, bom, o mundo ele já não entende as questões espirituais. Nós precisamos entender isso. Então, essa paz que a palavra de Deus nos leva a refletir, essa paz que o Senhor nos promete, que estará conosco até a consumação de todas as coisas. Essa paz que em meio às adversidades, que em meio às tribulações, muitas vezes nós não vamos entender, irmãos. E não adianta nem a gente tentar forçar para entender que muitas vezes não vamos ter resposta. Mas é uma paz que foge muitas vezes do nosso entendimento. Diante das lutas, diante das dificuldades, o Senhor consegue confortar nossos corações, nós conseguimos ter paz, conseguimos ter um coração confortado, né? Por quê? Porque essa paz que excede todo entendimento faz parte, queridos, de um conhecimento do amor de Deus. Isso nos leva a refletir sobre nós conhecermos esse amor de Deus, esse amor de Cristo. Como que nós temos reconhecido isso? Uma segunda coisa que nós podemos pensar sobre essa paz de Cristo: a paz de Deus guarda os nossos corações, a nossa mente, né? Aqui no versículo 7 mesmo, ele prossegue dizendo. Primeiro que é uma paz sem que muitas vezes não conseguimos entender. Podemos até racionalizar alguma coisa aqui, outra ali, mas entender na sua plenitude não tem como. Isso é coisa de Deus. Mas ele diz que é a paz de Deus que guarda nossos corações e nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, que faz a gente refletir e voltar nossos pensamentos em nossos corações e entender que é um Deus agindo em nossas vidas. Faz a gente voltar que diante dessas lutas, dessas adversidades, esses momentos de agitação, entender que é um Deus guardando meu coração, guardando a minha mente nos seus próprios caminhos. Isso só vem reforçar uma coisa, queridos. É tudo pela graça. Não adianta nós nos esforçarmos para fazer isso ou aquilo. Temos que fazer o que tem que ser feito. Mas entender que tudo isso só é possível porque Ele tem nos amado primeiro. Ele nos chama, Ele nos convoca, né? Ele nos justifica e Ele continua conosco até o final. Ele não nos deixa no vácuo, né? Como se diz muito, tá? Mas Ele guarda o nosso entendimento e os nossos corações nos seus próprios caminhos, assim como Ele tem prometido nas suas palavras. Mas, queridos, como alcançar a paz que nós tanto procuramos? Como alcançar
Eu creio que todas essas questões, que toda essa paz que nós pensamos sobre ela, que muitas vezes nos falta, que muitas vezes sentimos um vazio, é, um vácuo em nosso interior e queremos preencher com alguma coisa, né? Como a gente pensar isso? Como alcançar essa paz que tanto procuramos, que faz realmente a gente descansar no Senhor, né? Que faz a gente ter uma vida de mais qualidade, uma qualidade melhor durante a nossa convivência, a nossa forma de viver aqui no mundo, a forma de nós nos relacionarmos com o nosso trabalho, com nossas famílias, com a igreja, até com aquelas pessoas que não conhecem a Deus, a forma de nós relacionarmos com o mundo e estarmos sempre em paz. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto. Primeira coisa, queridos, alegrem-se sempre. É no versículo 4 que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, amados irmãos, amada igreja, primeira coisa, alegre-se sempre. Né? É interessante que a alegria que a gente fala aqui não é uma alegria momentânea. Né? Não é apenas algo emocional, momentâneo, né? É um sentimento que vai, não é também um sentimento que vai de acordo com as circunstâncias. É muito mais do que isso, né? Não é aquela alegria que depende muito das circunstâncias, como nós sempre falamos. É muito mais do que isso, queridos. Não é isso. É realmente a gente adotar uma postura de ser alegre, se alegrar com Deus, que Deus pode mudar as situações, que apesar de eu tenho essa paz, eu tenho esse conforto, eu tenho forças para lutar. Eu não digo que nós não vamos chorar, como já falei no início. Perdemos um ente querido, choramos com alguém da família doente, choramos quando estamos doentes, nos entristecemos quando um irmão está doente, ficamos tristes exatamente com as situações que nós vivemos, com a situação que estamos vivendo. Mas há algo maior diante de tudo isso. Há uma essência em nós, em nossos corações, em nossa mente, que se chama alegria e que não depende das circunstâncias. Então, amados irmãos, alegrar-se é assumir uma postura que vale a pena viver. É você tomar uma postura, é nós tomarmos uma postura e dizer, apesar de tudo isso, vale a pena viver. Vale a pena investir na vida, naquilo que Deus tem para mim, a posição que eu me encontro. Diante de tudo isso, vale a pena. Né? Então, queridos, e uma coisa interessante, ser alegre é tomar uma decisão. É você decidir ser alegre. Então decida, tome essa decisão de ser alegre no Senhor. Tá? Não é uma alegria no meu trabalho apenas, não é uma alegria porque meu time ganhou. Né? Não. É uma alegria, o apóstolo Paulo está dizendo, ele está reforçando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, apesar de eu estou na presença do Senhor, eu me alegro no Senhor. As promessas do Senhor estão na minha vida. Eu acho que essa é a reflexão maior que nós podemos pensar, queridos, quando se fala em paz, quando se fala em alegria, né? E uma segunda coisa que eu vejo, irmãos, para nós vivermos uma vida melhor, uma vida de paz, né? Está no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, amados, segunda coisa, sejam amáveis com todos.
Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Sejam amáveis com todos. A maioria de nossos problemas e ansiedades acham-se associados a pessoas e a relacionamentos. É o que eu tenho dito. Muitos dos nossos problemas são problemas relacionais. São problemas de relacionamento no trabalho, na família, com o filho, com o pai, com a esposa, com o marido e principalmente comigo mesmo. E o apóstolo Paulo ele consegue dizer, sejam amáveis com todos. Perto está o Senhor, ele está dizendo, né? Algumas pessoas nos aborrecem, entendemos isso, né? Nós aborrecemos outras pessoas também, né? Então, amados irmãos, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, agir com brandura, né? Agir com tranquilidade, com humildade, com prudência, na forma de agir, na forma de ser moderado. Isso não é nenhuma forma de inferioridade, não. Na verdade, isso é uma forma de ser forte, na verdade. Então, vamos pensar sobre isso. Ser amáveis com todos. Uma terceira coisa, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ser ansioso. Alguém pode dizer assim, mas falar é fácil, né? Mas se você estivesse no meu lugar, você não falaria isso, né? Irmãos, mas é justamente nesses momentos difíceis que devem manifestar a nossa fé, né? E mesmo porque a ansiedade é uma prática ao contrário à fé, naquilo que nós dizemos que acreditamos em Deus. Mas ele está dizendo, olha, é porque muitas vezes nós preferimos ficar ansiosos, ficar agitados, ser negativistas, do que muitas vezes colocarmos essa situação para Deus. Ele diz aí, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Nós preferimos muitas vezes o caminho mais difícil. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não fiqueis ansiosos, em troca disso, ore. Entregue nas mãos de Deus. Uma quarta coisa, queridos. Aí mesmo no versículo 6. Busque direção de Deus em tudo, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, Ou seja, ele está dizendo primeiramente no versículo 6, não fiqueis ansiosos. Aí a segunda coisa que ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Busque a direção de Deus em tudo. Como? Através da oração, através da súplica, através da gratidão. Eu poderia falar de cada tópico aqui. De como buscar essa direção de Deus. É o que ele está dizendo aqui, é o elementar, irmãos, da vida cristã. É o elementar. E muitas vezes é justamente nessas situações que muitas vezes nós erramos, nós faltamos. Muitas vezes nessas situações difíceis que nós deixamos de fazer aquilo que é elementar, aquilo que nós aprendemos desde o começo, que sempre nos fortaleceu e nos fortalece, que é a oração, que é a súplica, que é a ação de graça. Apesar de tudo, te agradeço, Senhor, te glorifico, Senhor. Então, queridos, são situações que Deus permite em nossas vidas, situações muitas vezes de adversidade, situações de dificuldade, ao qual o Senhor já tinha nos alertou nos evangelhos. Ou seja, nós não fomos pegos de surpresa, mas parece que foi tudo de surpresa. É interessante que Deus nos alerta de tudo isso, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a solução. Então, queridos,
algumas reflexões para que nós possamos fortalecer a nossa vida espiritual, fortalecer a nossa vida em comunhão, fortalecer a nossa vida conosco mesmo, com os nossos entes queridos e principalmente a nossa relação com Deus, amados. A Bíblia ela é maravilhosa, a palavra do apóstolo Paulo é maravilhosa. É uma palavra de força, uma palavra daquela época e que é bem presente em nossas vidas. Então, queridos, muitas vezes nos encontramos em situações aparentemente sem paz, situações de guerra muitas vezes. Posso até dizer que é uma situação a qual o mundo está vivendo, situação de horror. Mas precisamos voltar nossos pensamentos a Deus, a sua palavra, clamar pela misericórdia do Senhor e saber que essa palavra que o Senhor tem nos colocado é uma palavra que realmente nos dá resposta para tudo. Então, essa é a reflexão que eu faço com os irmãos, com a igreja do Senhor, que possa ficar em cada coração, que nós possamos realmente praticar. Não é nenhuma palavra mágica, não é, mas é a palavra do Senhor. Quem está dizendo isso é a palavra do Senhor. É o apóstolo Paulo, ao qual retificou as palavras do Senhor Jesus Cristo, a qual ele estaria conosco desde a consumação dos séculos. Eu convido você a crer nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Agora convido você para que nós possamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, no teu nome santo, Senhor Jesus Cristo, quero neste momento, Deus, pedir pela tua igreja, quero clamar ao Senhor, pedir a tua mão poderosa, meu Deus, sobre esta igreja, Pai, sobre a família Bethesda, Deus. Meu Deus, visita como o Senhor tem feito, meu Deus, e nós clamamos ao Senhor que o Senhor esteja visitando cada família, cada irmão, cada irmã, cada criança, Deus, que precisa, meu Deus, de uma restauração de saúde, que precisa, meu Deus, que precisa ser suprida uma necessidade, Senhor Jesus, que o Senhor esteja visitando, Pai. O Senhor conhece nossas fraquezas, conhece os nossos problemas, Senhor Jesus, e que nós possamos, ó Deus, crer mais nas tuas promessas, ó Deus. Exercita a nossa fé, Senhor Jesus, trabalhe em nossos corações, na nossa mente, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, cada vez mais crer nas promessas do Senhor, que nós possamos crer nessa palavra, possamos exercitar aquilo que a tua palavra nos convoca a fazer, Pai. Eu clamo a ti, ó Deus, e ao mesmo tempo agradeço, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo livramento, pelos irmãos, pela tua igreja. Meu Deus, consola aqueles corações que têm perdido algum irmão. Meu Deus, consola os corações daquelas famílias que estão tristes, ó Pai, por algum motivo, porque perdeu um irmão, porque estão doentes. Ó meu Deus, nós cremos, ó Deus, na provisão do Senhor, no mover do Senhor, Pai. Nos abençoe, Pai. Dirija nossas vidas até aqui, como o Senhor tem feito até hoje, Pai. Obrigado, Pai. São as bênçãos que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade, e Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.